Discussão única do projeto de lei do Executivo número 9/2020. Altera os artigos 5º e 6º da Lei número 5.307, de 3 de dezembro de 2008, que institui o plano de custeio do regime de previdência social dos servidores públicos do município de Jacareí e das outras providências. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Apresentação do projeto. Olá, bom dia a todos. Cumprimento a mesa e todos os vereadores presentes, a equipe da TV Câmara, todos os assessores aqui presentes, todos os funcionários. Esse projeto nós já debatemos e discutimos em 2 sessões anteriores, né, e pedimos pelo adiamento para a data de hoje. Este projeto de lei visa alterar os dispositivos da Lei 5.307, de 3 de dezembro de 2008, que institui o plano de custeio do regime de previdência social. As alterações que foram propostas têm como objetivo adequar a legislação municipal ao teor da emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, aplicada aos regimes próprios de previdência social, tanto da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, viabilizando assim o equacionamento do plano previdenciário do município. Nós adiamos esse projeto numa expectativa de que o STF pudesse conceder uma liminar suspendendo o prazo. Porém, o STF não concedeu essa liminar suspendendo o prazo, que vence agora dia 31/7. Então, a votação se torna necessária na data de hoje, como cumprindo os prazos, né, que são importantes. Essa alteração do projeto, ela acaba alterando a alíquota de contribuição dos servidores vinculados ao regime próprio. Ele passa de 12,95% para 14%. O aumento real dessa alíquota é de 1,05%. Algo que, em várias falas com o prefeito, ele sinaliza que, posteriormente, em decorrente de alguns ajustes que possa ser feito nos salários dos servidores, esse impacto pode ser diluído nos anos seguintes. Essa votação, ela se torna necessária porque, se a gente não se adequar à emenda constitucional, não atender essa legislação, o que vai acontecer? A nossa cidade fica irregular, o município fica irregular. Então, nós não temos outra saída, enquanto parlamentar, enquanto vereadores aqui, de votar um projeto que é oriundo de uma emenda inconstitucional, da qual nós estaríamos prejudicando o município se votássemos contrário. Com essa preocupação de atender as demandas do município, para que ele não fique de forma irregular, nós nos reunimos com o Conselho Fiscal, com o Conselho Deliberativo do IPMJ, os vereadores estavam presentes, o sindicato, fizemos várias falas, né, em relação a essa necessidade, e, em decorrência disso, alguns vereadores, que daqui a pouquinho eu menciono, fizeram o ofício ao prefeito, da qual farei a leitura agora. Excelentíssimo senhor prefeito, de acordo com o projeto de lei do Executivo PLE número 909/2020, em tramitação nessa Casa Legislativa, que altera os artigos 5 e 6 da Lei número 5.307, de dezembro de 2008, que institui o plano de custeio de regime de previdência social dos servidores públicos do município de Jacareí e das outras providências. Nós vamos falar sobre as considerações desse ofício. Considerando o pleito realizado pelos servidores públicos municipais de Jacareí, contrário à aprovação do referido projeto de lei junto a esta Casa Legislativa, considerando que a alteração da alíquota de contribuição previdenciária de 12,95% para 14% gera um impacto financeiro aos servidores públicos municipais de Jacareí e que atualmente encontram-se em momento ainda mais delicado devido à pandemia do coronavírus, e também
considerando que tramita no Supremo Tribunal Federal uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental número 716, com pedido de liminar, solicitando a suspensão de eficácia e contra a portaria 1348, de 3 de dezembro de 2019, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, mediante a qual estabelece parâmetros e prazos para os Estados, o Distrito Federal e os municípios comprovarem a adequação dos regimes próprios da Previdência Social, às disposições do artigo 9 da Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Então, nós fizemos essas considerações para entregar ao prefeito e pedir para ele, como a gente relata aqui no final, vimos por meio dessa solicitar a Vossa Excelência, o senhor prefeito municipal de Jacareí, Isaías José de Santana, que, em caso de deferimento do pedido de liminar impetrado e supracitado, acate a decisão e, sendo assim, não sancione a PLE número 09/2020, uma vez que se declara a inconstitucionalidade da portaria 1348. Com este ofício, assinamos todos juntos, tem a finalização aqui, em caso de necessidade legal da sanção do novo regime de custeio previdenciário de Jacareí, sejam adotadas as medidas de valorização do servidor público municipal de Jacareí. Sem outro particular, subscrevemos com protesto de leve estima e distinta consideração os seguintes vereadores. Assinaram este ofício ao prefeito para garantir legitimidade às ações, principalmente aos servidores públicos de Jacareí, presidente Abner de Madureira, Paulinho do Esporte, Juarez Araújo, eu, Patrícia Juliane, Rodrigo Salomão, Sônia Regina Gonçalves, doutora Márcia Santos, Paulinho dos Condutores e o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Eu peço a votação dos senhores para que a gente possa aprovar este projeto, ainda que seja por unanimidade, uma vez que, pela legitimidade, a responsabilidade que temos como vereadores dessa casa, de manter o nosso município regular para que eles possam continuar recebendo as emendas, continuar recebendo as verbas que são oriundas do governo, do Estado e do governo federal. Agradeço a atenção e peço a votação de todos os senhores. O projeto continua em discussão. Saudações à mesa, nobre presidente Abner de Madureira, saudações a todos os nobres pares, assessoria aqui presente, tudo que nos acompanha pela TV pública da cidade e também, em especial, a todos os servidores da rede pública e a todos os servidores também do Estado, porque essa lei aí, solicitando um aumento de contribuição para o IPMJ, é a nível de serviço de funcionalismo público. A gente vê, gente, o que eu fico mais triste também era uma ação esperada da população, dos servidores públicos, a provocação do prefeito. Muitas cidades do estado de São Paulo, do Brasil, entraram com pedido para suspensão. Não é momento hábil de se dar aumento. Estamos aí vendo apoio, auxílio para várias emergencial por causa do Covid, desemprego. E nós temos que lembrar que, às vezes, a sociedade entende que servidor público ganha muito bem. Tem um escalonato de salário do servidor público. Tem servidor público que recebe o salário correspondente a interesse social que tem auxílio emergencial. Mas isso não foi visto. Isso não foi discutido. Então, aqui eu fico triste de não ver essa iniciativa, essa ação do prefeito, como muitos prefeitos tiveram, de pelo menos, eu vou insistir. Não é momento de fazer desconto no salário de ninguém com essa pandemia. Nessa gestão, teve alguns avanços na questão
de categoria, de referência, sim. Teve algumas melhorias, mas tem muitas melhorias que não mudou. E quando se falava de servidor público, em campanha, era contrário. A manutenção de periculosidade, insalubridade, é a maior dificuldade para o servidor provar que ele tem direito de receber auxílio de periculosidade. Insalubridade é a maior dificuldade. Quem define a roupa que o servidor vai usar no cemitério, por exemplo, é o engenheiro de segurança. Deve ser a diretoria de saúde. Eu fui lá. Não é roupa apropriada, IPI, que estava sendo dividido. E agora vem a questão de desconto, de aumento na alíquota do servidor. No instantinho vai o projeto, vamos esperar os outros prefeitos, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que defender os seus. Cada pai tem que cuidar e ser responsável pelo seu filho. E eu vejo que eu admiro aqui Sorocaba. Sorocaba colocou o projeto para ser votação, a Câmara não aprovou. Está aqui, Sorocaba, ela tem 365 anos, mais de 640 habitantes. Não é hora de se descontar salário de ninguém. Muitos municípios estão brigando, muitos prefeitos colocaram uma ação agora no dia 20. Tem que segurar essa liminar, gente. Tem que segurar. A gente fala na Constituição, a Constituição manda o governo federal ter responsabilidade de ajudar os municípios. A soma dos municípios que elege presidente, que elege governador, deputado federal, senador. A junção. E essa junção não veio no momento adequado. Não veio em momento adequado. Então, aqui eu sou servidora há 28 anos, eu não posso votar num projeto que vai tirar do servidor. Ah, é 1,05. Quem que está vivendo lá as contas do servidor na casa? E quando eu falei na outra sessão que está faltando valorização, eu não falei que não teve valorização do servidor. Está faltando valorização, sim. Quando o servidor precisa brigar para ter periculosidade, insalubridade, é falta de valorização. Quando sofre assédio no trabalho, é falta de valorização. Ou de um gestor com eficiência para tratar. Não tem que ter diferença de servidor comissionado e servidor efetivo. A obrigação nossa é atender bem a população. Mas não é hora de se votar num projeto de diminuir. Não é hora. E mais uma vez eu falo, o nosso IPMJ já sofreu muito desfalque aí. Mas hoje tem lá a coordenadoria e o seu presidente, uma equipe muito eficiente que vieram nessa casa e apresentaram o financeiro e que fala que está com segurança até 2040. Então, mais um motivo para não aprovar esse projeto. Nós temos uma segurança lá, eles vieram aqui e falaram para quase todos os vereadores. E outra coisa também, eles não apresentaram a avaliação pecuniária previdenciária de 2020. Ele apresentou para a gente a de 2019. Melhor, apresentou para a gente de 2018. Não está atualizado isso. Mas se de 2018 ele vem e apresenta e fala que até 2040 nós temos segurança no nosso cofre da Previdência, eu acho que vai ser uma covardia. Então, é o que nós possamos pensar. Porque nós estamos voltando aqui nessa casa, vários projetos do Executivo e reconhecendo a necessidade, a extrema necessidade de apoio, de incentivo emergencial na questão da pandemia. E para o servidor público? E para o servidor público, não merece nenhuma atenção? Então, que a gente possa votar com nossa consciência. Porque, olha, parece que é pouco, 1,05. Não é pouco, porque é para o resto da vida. E tem muitos municípios que até agora pagavam 11%. Jacareí paga 12,95 há muitos anos. Então, nós já estamos pagando muito mais que muitos outros municípios do Brasil e de São Paulo há muito tempo. E agora nós vamos ter que seguir essa linha geral? Vamos debater isso, gente. Vamos debater.
A contribuição tem que, tem que seguir a nível de salário, seria o mais justo. A mesma coisa passagem de ônibus, deveria pagar pelo quilômetro que nós andamos no ônibus. E esse desconto previdencial deveria ser em cima do nosso salário. É o que eu penso. Eu sou contrário a esse projeto, que a gente briga lá fora, mas não é hora de descontar de servidor público nenhum centavo. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público que nos assiste aí através da TV, da internet, do Facebook, meu bom dia a todos. Olhei no relógio porque eu estou sem aqui, mas é bom dia ainda. Eu não poderia também deixar de me manifestar com relação a esse projeto, um projeto de certa forma aqui, bem polêmico, né, quando mexe com a estrutura do funcionalismo público do país inteiro, né? Não é só de Jacareí. Confesso que é bem complicado, mas eu tenho que subir aqui para explicar tanto para os servidores quanto para as pessoas que estão nos assistindo em casa a minha posição. Eu tenho que deixar ela bem clara aqui, porque é preciso subir aqui dessa tribuna e contar a história, falar a verdade, né, o porquê dessa necessidade de ter esse projeto hoje aqui desta casa. É um projeto que foi a emenda à Constituição, número 103, criada aí pelo governo federal, lá no mês de novembro, se não me engano, acho que 18 de novembro. Olha para vocês verem o quanto esse governo do município esperou. Desde 18 de novembro. O prazo se esgota agora no dia 31 de julho. Então, nós não temos mais prazo para esperar. Foi esperado todo o tempo possível, como foi aqui até sugerido pelos nobres pares aqui, a suspensão desse projeto que entrou, se não me engano, acho que há 3 semanas lá atrás. Concordamos plenamente e suspendemos o projeto esperando alguma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não saiu nenhuma resposta até agora, né? A lei do governo federal, que não é do governo do município, está bem clara na emenda lá. E muitos não sobem aqui e lê, né, a realidade. Quando diz assim: nem os estados, nem o Distrito Federal e nem os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior aos da contribuição dos servidores da União. É o governo federal que está falando isso, dizendo que nem os estados, nem o Distrito Federal e nem os municípios não podem ter alíquota inferior à dos servidores da União, que será de 14%. Né? A gente sabe que hoje já é descontado do funcionalismo público R$ 12,95. O aumento, ou seja, essa outra cobrança que o governo federal, não é o governo de Jacareí, é de 1,5%, é um desconto de 1,5%. É muito dinheiro, concordo plenamente. Por quê? Se dá em torno de um salário médio aí do funcionalismo de R$ 2.800 em média, eles vão ter aí em torno de R$ 28 descontado. Em torno, uma média de R$ 28 da média de salário do funcionalismo, que foi feita uma matemática aí, é em torno de R$ 2.800 em média. R$ 28, presidente Abner, dá para comprar no mínimo
10 quilos de arroz, cara. Então é muita coisa para uma pessoa que já ganha pouquinho. Concordo plenamente. Eu também não sou favorável a isso, né? Eu não sou favorável a descontar mais do funcionalismo público. Porque já ganha lá um dinheirinho pouquinho, que gente vive a troncos e barrancos. E ainda vão tirar mais? Mas não é nós que estamos tirando, não é o governo do município que está tirando, é o governo federal. E muitos não têm coragem de esclarecer para as pessoas, que a gente percebe aí na rede social, por exemplo, e com certeza alguém vai falar um monte de bobeira que nós aprovamos um projeto que vai descontar do salário dos servidores públicos. Não é verdade, não é nós que estamos fazendo isso. Não é nós que estamos fazendo isso, porque é uma emenda à Constituição do governo federal, que ainda diz assim: se você não obedecer, você vai ser punido por isso. Ele ainda está dizendo lá, vai ser punido por isso, você vai ter corte de verbas para o município. No momento que vivemos de pandemia, de necessidade de verbas para o município, para ajudar na saúde, na educação, por exemplo, nós poderemos ficar sem essa verba se votarmos contra esse projeto. E outra coisa que é importante falar também, se alguma entidade aí entrar com ação no Ministério Público, pode dar até problema para o próprio administrador, porque vai dar uma improbidade administrativa, porque ele não seguiu, ele não cumpriu. E nós juramos aqui, lá no dia 1º de janeiro, que a gente viria para cá para cumprir a lei, né? Cumprir a Constituição. E temos que obedecer ela, infelizmente, nesse caso. Então, gente, eu faço uma pergunta para vocês. Qual seria o maluco, o doido do prefeito que colocaria um projeto num momento desse, na véspera da eleição, sabendo que, de alguma forma, politicamente, é lógico, no entendimento de muitas pessoas aí que acham que é nós que está fazendo isso, que é ele que está fazendo isso, vai perder um pouco politicamente. Nenhum prefeito colocaria isso. Está se colocando porque está sendo quase que obrigado a fazer. Ou você faz ou você vai ser punido. Isso é o que diz a emenda aqui, a emenda à Constituição. Então, nenhum prefeito é maluco de botar um projeto numa época dessa, sabendo que vai prejudicar ele mesmo. Muitas cidades e outros municípios já fizeram lá atrás. Esse governo de Jacareí, o governo do prefeito Isaías, o qual eu sou aqui vice-líder de governo e falo com muita propriedade, porque eu estou apenas falando a verdade aqui, eu não estou mentindo, eu não estou acrescentando nada. Ele esperou até o último momento, esperando que alguma decisão fosse tomada lá fora. Infelizmente, até agora não foi tomada. Mas se vier a ser tomada alguma providência lá no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não é nada a gente consegue aqui, o prefeito mesmo, revogar isso daí, se aprovado hoje aqui, revogar isso daí. E outra coisa, qualquer governo também que assumir a administração a partir do ano que vem, ele pode também repor isso aí a partir de 2023, porque até 2022 não pode também, né? Temos aí leis que não podem, só para concluir, senhor presidente, que não pode até 2022 corrigir essas coisas, mas 2023 pode sim fazer essa compensação para o funcionário público. Eu quero dizer aqui que eu não vou votar de jeito nenhum contra os funcionalismos públicos de Jacareí. Não vou votar contra vocês. Eu vou votar a favor de mais de 230 mil habitantes que tem nessa cidade, no qual quantidade vocês também estão inclusos. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Senhoras e senhores, acho muito importante hoje essa discussão para que a gente possa, de fato, colocar algumas questões que precisam ser avaliadas. Longe de mim aqui querer achar que toda a verdade reside aqui nas minhas palavras, mas vou falar com postura política. Precisamos voltar um pouquinho atrás, né, e ver que isso aqui é resultado de um processo que eu sempre digo o seguinte: o que começa errado, as chances de dar errado é muito grande. Tudo isso aqui tem a ver com a reforma da Previdência. Um assunto que talvez
Foi muito debatido, mas as pessoas não deram muita atenção para isso. Eu percebia que a população não se mobilizou, não estava muito preocupada. Tanto é que passou com muita facilidade essa reforma. E os municípios, eu repito, sempre serão, né, o ente federado que mais sofre. Nesse caso, eu até diria que não precisava que o governo federal, através aí do Ministério da Economia, aí da Previdência, agora juntou tudo, fosse tão, assim, carrasca, né, com os municípios. Estabelecer um prazo para que os municípios fizessem esse ajuste, num prazo, na minha opinião, muito curto, né? A reforma foi aprovada no finalzinho do ano passado. Até porque cada sistema tem uma realidade. E o de Jacareí, a gente pode dizer o seguinte: tem problema? Tem, mas vai muito bem de saúde, obrigado. Isso são os próprios conselheiros que dizem. A questão é o momento de pandemia, momento que todo mundo está aí fazendo sacrifícios, né? A gente tentar mexer numa coisa que é sagrada, que é o salário do servidor público, né, tratando do tema aqui. Como eu disse, eu queria colocar uma situação aqui para os vereadores, que obviamente já tem um posicionamento, eu acredito, até porque o projeto é do governo, e quando um projeto vem do governo, subentende-se que a base do governo está mais ou menos alinhada com a proposta, que é legítimo, também já fui governo, sei como funciona isso. Vamos pegar aqui algumas situações, e eu até, inclusive, né, fui contra a época, um pedido de cassação para o prefeito Isaías nessa casa, quando ele desobedeceu uma ordem da Justiça para fazer a ligação do esgoto na região do Imperial. Todo mundo se lembra disso? Ele contrariou, ele peitou. E eu, inclusive, fiz elogios a ele aqui nessa casa. E quando veio para cá o projeto, eu falei: olha, há de se ter bom senso no nosso papel enquanto vereador, independente de ser oposição, porque a oposição tem que ser responsável. Não é aqui que somos contra tudo. E naquele momento, eu me lembro, eu, Luiz Flávio, pelo menos, votamos contrário, porque entendíamos que o prefeito teve atitude de defender o interesse de quem? Daquele povo, daquela população. O que muda aqui para mim? Eu acho que se a gente seguir a burocracia, a gente dá um exemplo de que nós não temos pulso forte para conduzir o processo. E eu digo para vocês aqui com muita tranquilidade, se fosse vocês, votaria contra esse projeto, mas não para criar um problema para o prefeito, muito pelo contrário, para dar a ele a oportunidade dele fazer um levante e dizer o seguinte: a Câmara rejeitou e eu quero resolver isso, e para isso ele ganharia tempo, porque ele não estaria infringindo nada, ele estaria cumprindo o que a Câmara determinou, que é esse o nosso papel. E ele, no papel de prefeito, teria que fazer um movimento para poder solucionar. Então nós estaríamos dando a ele essa oportunidade, para ele achar uma saída. Porque, minha gente, o que não entra na minha cabeça é dizer que o projeto tem que ser aprovado. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Se é simplesmente para homologarmos uma decisão que nem vem daqui, vem de lá, eu não sei qual é o papel do vereador. Minha gente, se o projeto pode ser rejeitado, é porque, sendo rejeitado, o prefeito ganhará tempo. Ele pode entrar com uma DIN, ele pode entrar com um recurso, ele pode... Então, tem saída. Então, meus amigos, vocês, e eu sei que muitos de vocês aqui devem estar votando com dor no coração, porque não é vontade de nenhum de vocês, como disse muito bem o vereador Juarez, pensem nisso. Vamos rejeitar esse projeto e dar um exemplo que Jacareí não aceita imposição num momento como esse de pandemia. E por respeito ao servidor público, porque eles sabem que isso é inevitável, em algum momento isso vai ter que acontecer. Todos eles sabem. E acredito que muitos daqui, tem servidores públicos aqui, inclusive a Márcia, que deve ter recebido esse tipo de pedido. Então, minha gente, às vezes a gente precisa criar uma situação diferente para poder resolver um problema.
Porque se a gente só for dizer sim e amém, eu acho que a gente perde o valor nosso de estar aqui. Como eu disse, não quero aqui dizer que sou melhor que ninguém, não. Já passei por votações muito difíceis aqui, muita gente me conhece, sabe que eu não sou de roer a corda. E nesse sentido, não estou fazendo aqui nenhum tipo de demagogia, não estou aqui querendo me apresentar como salvador da lavoura, porque não gosto de ser assim. Mas digo para vocês, nós temos a chance aqui de dar uma oportunidade para o prefeito, de achar uma saída da qual agrade a todos. E demonstre que nós estamos unidos sim por Jacareí, inclusive na defesa aqui do servidor público. Porque, como eu disse, eles têm consciência de que isso tem que acontecer. Um momento. Esse ano, para quem não se lembra, por conta de tudo, eles não tiveram sequer o reajuste. É um problema. Nós sabemos que nem todas as categorias ou as referências foram beneficiadas por uma reforma ou um ajuste que foi feito, que eu também ajudei a aprovar, inclusive elogiei aqui nessa casa. Foi um avanço, mas nem todos foram favorecidos. Então nós estamos criando algumas distorções. Portanto, eu serei contra, por uma questão de achar que nós temos o papel de criar aqui, de fato, uma situação onde pode, inclusive, favorecer, né, a atuação da Prefeitura. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham através da TV Câmara, através da internet e da TV. Bom, queria começar aqui meu tema livre, dando uma explicação para a população, uma resposta ao sindicato, que que mandou um ofício perguntando por que eu estaria aqui votando, se meu gabinete está fechado, porque o meu chefe de gabinete está afastado com Covid. Apresentei um teste negativo e vim aqui cumprir com a minha obrigação. Tenho 100% de presença em todas as sessões e para mim seria cômodo, Valmir, fugir dessa votação, mas esse não é o meu perfil, porque eu voto, o trabalho que eu faço aqui, Arilda, porque eu acredito. O meu voto é um voto com convicção naquilo que eu acho que é o melhor para a nossa cidade. Já respondendo você, Arilda, a gente não pode confundir a população. Quando o prefeito Isaías bateu no peito e mandou fazer lá no Imperial, qual seria a pena para ele? Um processo contra a pessoa física dele, um processo por improbidade administrativa, sentenças que só prejudicariam ele. Não é o caso desse processo. Se a gente for covarde e não fizer aquilo que é certo fazer, a nossa cidade não receberá recursos, nós estaremos tirando dinheiro da educação, estaremos tirando dinheiro da saúde. Esse vereador aqui faz o que é certo. Nós somos contra contra isso, mas nós estamos com a faca no pescoço. Foi uma determinação covarde do governo federal, do governo do nosso presidente Bolsonaro, através do seu ministro da Educação, da Economia, o Paulo Guedes, e mais ainda, uma covardia dos deputados e senadores que poderiam ter decidido isso lá no Congresso, mas empurraram essa decisão para os prefeitos, para os vereadores, para tirar esse peso das costas. Todos, do meu partido, do seu partido, de todos os partidos aqui representados nessa casa, poderiam, se não fossem covardes, terem definido isso lá dentro do Congresso Nacional. E aí, presidente, também já conversamos hoje e quero deixar público aqui que a gente precisa rever aí o decreto dessa casa, porque nós somos servidores públicos. Nós estamos aqui para servir a população e nenhum servidor dessa casa tem que ter mais benefício do que o trabalhador normal aí das fábricas. Pô, se está numa fábrica, o cara apresentou um Covid, só o cara é afastado, por que vai continuar fechando o gabinete? Nós temos servidor que está afastado aqui desde o início do ano. No meu gabinete temos 2. As pessoas não podem ter esse tipo de privilégio. Pô, estamos pensando em abrir bar, restaurante, isso tem que ser revisto. Então aí fica o meu apelo.
que visa esse projeto aqui, falando um pouquinho desse projeto? Esse projeto do prefeito Isaías Santana visa alterar a alíquota de contribuição dos servidores públicos municipais em atividade para custeio do regime próprio da Previdência Social, que agora passará a ser de 14%. Importante, vamos explicar direitinho para a população e principalmente para os servidores públicos da nossa cidade, que esse projeto não se trata de uma vontade, um capricho, uma falta de empatia ou alguma vontade de punir o nosso servidor público municipal, nem por parte do prefeito Isaías Santana e muito menos por nós vereadores. O servidor público municipal é fundamental para a nossa cidade e eles foram massacrados no decorrer do tempo das administrações passadas do PT. Vamos entender com calma o que sucedeu à vinda desse projeto para a Câmara Municipal de Jacareí. Em novembro de 2019, foi aprovado no Congresso a Emenda Constitucional número 103, que se aplica ao regime próprio da Previdência Social da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, viabilizando o equacionamento do plano previdenciário no nosso município. Para explicar de forma simples, a Emenda Constitucional é uma modificação imposta ao texto da Constituição Federal de 1988. É um processo que garante que a Constituição de um país seja modificada em partes, para se adaptar e permanecer atualizada diante das relevantes mudanças sociais. No caso da nossa cidade de Jacareí, conforme impõe a Emenda Constitucional número 103, nós também devemos seguir o que o texto manda, alterando a alíquota, que atualmente é de 12,95% para 14%. Aí um aumento de 1,5%. Então, às vezes, as pessoas falam em 14%, parece que vai dar mais 14%. É aumento de 1,5%. E aí fico triste, recebi um vídeo agora, Sueli, e eu tenho o maior respeito por você, presidente do sindicato, nossa administração que tanto fez aí pelo servidor público, nos tempos de PT, tiveram mais de 33% de perda. No governo Isaías Santana, nós repusemos toda a inflação e um aumento real de 3,5%. Então, dizer que cair nas máscaras, você sabe, o sindicato está cansado de saber que nós somos contra, mas nós não podemos, volta aqui, tirar dinheiro da educação, ter irresponsabilidade de ser covarde e fazer um voto político aqui, para agradar determinada classe e prejudicar os outros mais de 200 mil habitantes da nossa cidade. Somos contra, não temos alternativa, Abner, vamos votar e fizemos já um ofício, que se sair, nós esperamos o mês todo, na esperança de sair essa liminar, suspendendo esse prazo. E a gente adiaria essa votação. E se sair, nós temos o compromisso do prefeito, se sair qualquer decisão dessa PEC paralela que estão julgando, se for inconstitucional, mudar, que tudo isso será revisto, porque realmente aí prejudicar, principalmente o servidor público nesse tempo de crise, não é a nossa intenção. Mas nós não podemos colocar em risco aí a saúde financeira do nosso município. E para estar aqui tem que ter coragem para fazer o que é certo, mesmo às vezes parecendo impopular. Senhor presidente, vou me manifestar daqui, porque quero analisar os documentos que estou em posse. E é muito importante, quando a gente for se referir ao passado, não fazer o recorte que nos convém, porque o recorte da história pode nos levar a um entendimento equivocado da história. E eu queria lembrar que, nesses 16 anos de administração, nunca houve atraso de pagamento. Nunca houve um dia que o servidor se dirigiu à boca do caixa e voltou de mãos vazias para casa. Agora vamos fazer um recorte, para que a gente não seja seletivo com a história. E o governo que não pagava salário na cidade de Jacareí, que deixou os servidores sem receber 13º, que deixou o servidor passando fome, dependendo de cesta básica, se chamava PSDB, que tinha como secretário o senhor prefeito atual, Isaías Santana. Então a história precisa ser contada na sua completude, porque senão nos leva a um ledo engano. E dizer que eu sou contra esse projeto não é por política,
por questão jurídica. O Arildo bem colocou aqui, como pode o Poder Legislativo ser um carimbador do Poder Executivo? Como pode nós não termos aqui num projeto de lei a hombridade de poder dizer não? Ué, cadê o artigo 1º da Constituição da República, que diz que os poderes são independentes e autônomos entre si? Qual é a independência de um poder legislativo que não pode votar contrariamente a um projeto? Qual é essa independência? Não estaríamos aqui respeitando a Constituição? E é bem por isso que existe no Supremo Tribunal Federal uma ação de inconstitucionalidade para questionar esse prazo que foi imposto ao Poder Legislativo, porque não tem cabimento um ato de um ministro da Economia impor ao Poder Legislativo prazo para votar projeto e, ao mesmo tempo, determinar que nós não podemos votar contra. Tem outro vício também que foi apontado, que deveria aqui estar o calculatorial, para quem está nos ouvindo, entender um cálculo que faz as contas da Previdência para saber qual o valor que precisa ser de contribuição e qual o valor que o Instituto precisará no futuro para custear as aposentadorias e pensões dos servidores públicos. É um cálculo apresentado de 2018, ora, projeto de 2020, com um cálculo de 2018, só aí já está mais um vício nesse projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara Municipal. Por essas razões jurídicas, uma que eu não vejo a possibilidade de um ministro da Justiça impor prazo ao Poder Legislativo, e aqui eu concordo com o vereador que me antecedeu, é covardia dos deputados que votaram a favor dessa reforma da Previdência. E aí é importante que quem está nos ouvindo preste muito bem atenção na próxima eleição, como o vereador me antecedeu, Eduardo Cury, Bertaioli, representantes aqui também de outros grupos políticos da cidade, que votaram a favor da reforma da Previdência. E aí tem também uma questão que precisa ser colocada, que o prefeito Isaías já sabia dessa reforma desde o ano passado. Então era necessário já fazer essa composição, esse diálogo com o sindicato, para que não houvesse aí um ano sem reajuste e, pelo contrário, vai haver indiretamente uma redução salarial, porque se não teve nenhum reajuste esse ano e vai se descontar a Previdência, vai majorar, vai haver uma redução de salário. Essa é a questão. E aí eu vou dizer que o meu ato aqui será um ato também de a gente observar as condições atuais. É verdade que quando foi realizada a reforma da Previdência, não se previu a pandemia. Isso é verdade, isso tem que concordar. Agora, veja a situação que você coloca o servidor público. Vamos pegar aqui os servidores da saúde, né? Os servidores que estão lá na UPA Dr. Telmo, as enfermeiras, os médicos, os auxiliares, aqueles que dirigem a ambulância, aqueles que infelizmente estão lá no cemitério sepultando os mais de 50 pessoas que vieram a óbito por conta do Covid. Você presta atenção que a gente está dizendo para eles que o prêmio que eles vão receber por serem servidores corajosos, servidores que estão fazendo o combate à pandemia, será indiretamente uma redução de salário. Como olhar para esse servidor depois, né, para que a gente possa dialogar com ele? Então, na verdade, esse não é o momento de a gente impor uma redução indireta de salário. E aí eu quero dizer que essa proposta realizada pelo vereador Arildo é uma proposta que tem substância, né? Que de modo que se a gente rejeita esse projeto aqui hoje, o prefeito obrigatoriamente teria que entrar na justiça, ganhando prazo, tempo, para que numa futura negociação salarial pudesse sim fazer a recomposição desse 1%. Até porque, quando a gente fala 1%, pode ser que para nós aqui, vereadores, e para muitos servidores, né, que ocupam aqui cargos na casa, pode ser que 1% não seja nada, né? Mas hoje a história desse país, as crises que nós estamos vivendo, econômica e de saúde, vão dizer para as pessoas que tirar o pão ali de um dia ou outro, tirar um pacote de arroz, tirar meia dúzia de latas de óleo não é nada? É sim.
É muita coisa. Por isso eu tenho a coragem de reprovar esse projeto no dia de hoje. O projeto continua em discussão. Não havendo Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara e pela internet. Eu quero falar um pouco aqui desse projeto, porque nós sabemos que, na realidade, sem sombra de dúvida, é um projeto polêmico, né, mas também resgatar o que aconteceu lá atrás, né. Esse, na realidade, é um projeto, e aí disse muito bem aqui o vereador Arildo, não é um projeto porque muitas vezes o prefeito quer colocar, porque os vereadores querem votar contra ou favorável, mas sim é fruto de uma política do governo federal que, quando implementou o projeto de fazer a reforma da Previdência, era nesse momento que nós, várias vezes nessa tribuna, em vários locais, falamos que os trabalhadores tinham que se unir para que a gente pudesse barrar a reforma da Previdência. Isso todo mundo acompanhou, mas infelizmente muitas pessoas não acreditavam. Muitas pessoas achavam que o governo federal, fazendo a reforma da Previdência, não ia ser atingido, e principalmente o servidor público, né? A gente via naquele momento, né, se chamava até o governo federal de mito, ao mito, e muito servidor público, né, que votou no mito, e a gente viu que essa reforma da Previdência foi nada mais, nada menos do que um dos maiores ataques em cima da classe trabalhadora. E hoje está repercutindo, não só aqui na nossa cidade, mas em várias cidades. E a gente sabe muito bem, a dificuldade é muito grande. Nós sabemos que, depois de tudo isso, o governo ainda baixa um decreto congelando o salário de todos os servidores públicos até 2021. Só que o governo, para não levar sozinho essa conta, ele inclui os municípios e impõe aos municípios para fazer esse projeto. E nós sabemos, verídico, como o vereador Arildo falou, o vereador Flavinho falou, se posicionou muito bem. Mas nós sabemos que nesse momento de pandemia, momento difícil de você votar, né, retirando o direito dos servidores. E também, ao mesmo tempo, um momento difícil. E nós acompanhamos desde o começo. Desde o começo a gente acompanhou, e aqui nessa casa a gente sempre teve uma postura de votar a favor dos trabalhadores. E esse projeto, como muitos falaram aqui, ele está desde dezembro. São José dos Campos fez o projeto, né, e foi pior do que aqui em Jacareí ainda. E aqui houve muitas discussões, né, a gente sentou aqui com o IPMJ, conversamos com o sindicato, e na realidade o que a gente sente hoje, o descontentamento de alguns servidores, até do sindicato, não é em relação ao projeto. Porque até vários membros do sindicato sabem que esse projeto tem que vir para essa casa para ser votado. E aqui nós sabemos também que não votar esse projeto, o município pode ter uma perca. Eu acho que a gente tem que ser claro nisso. Mas o que se discute foi o que se faltou diálogo com os servidores. E se faltou diálogo com os servidores, certo? Aí é da parte do executivo, mas a gente também tem que analisar muito bem e saber que esse projeto é um projeto que veio para essa casa e nós concordamos que é um projeto que, infelizmente, vai retirar direito dos servidores. Mas também a gente tomou todo o cuidado de analisar, na última sessão que estava para ser votado o projeto, existia uma possibilidade do Supremo soltar uma liminar, suspendemos a votação e não saiu ainda essa liminar. Essa é a realidade. Agora, a preocupação, igual algumas cidades que entraram na justiça e que suspenderam, certo? E aí, se lá o Supremo não julgar inconstitucional, vai vir a cobrança nesses servidores, vai vir retroativo.
Essa é a questão. Vai cobrar retroativa aí os servidores, pode ser mais penalizado ainda. Então, é nesse sentido que a gente tem que analisar com carinho. É nesse sentido que a gente tem que ver. Porque São José dos Campos já está cobrando. E aqui, esse projeto, ainda temos mais 90 dias. 90 dias para ser cobrado da folha de pagamento dos servidores. E nós temos que fazer a pressão, sim. Por isso que eu falo, nós temos que cobrar, né? Nós temos que mandar cobrar do Supremo para que julgue logo. Para que julgue logo. Só que tem um prazo para ser votado esse projeto. E se não votar esse projeto, o município pode sofrer essas sanções. E aqui eu não quero fazer demagogia, né? E aqui eu acho que a gente está próximo a um ano eleitoral. Eu jamais, nunca fiz aqui demagogia, sempre votei com os trabalhadores, né? Eu não posso dizer, né, aqui como o vereador Flavinho levantou, mas aqui tem vereador que está se posicionando hoje contrário, mas que lá atrás votou contra os servidores nessa casa, votou contra o aumento, né, dos servidores da área da saúde. Por que não teve essa postura desde quando começou o mandato? Porque agora que está em cima de uma nova eleição, né, não sei o que aconteceu, quer fazer essa política, então para mim não serve. Eu acho que os servidores públicos dessa casa sabem, e aí dizer que não teve um grande avanço em relação à reforma, eu acho que é um absurdo, né? Os servidores públicos, aqui passou 16 anos, acho que o vereador Flavinho levantou, que não atrasou salário, a gente concorda, mas também não teve reajuste, não teve aumento real. E as categorias sabem, aqui teve categoria que teve praticamente 20%, 30% de aumento no seu salário, que foi as mudanças de referência. Houve algumas falhas, ficou algumas referências sem ter aumento? Sim, ficou, mas teve várias categorias que teve aí um reajuste à altura para que fosse melhor. Então, eu estou muito consciente, a gente pensou muito, eu acho que o nosso partido aqui, eu enquanto líder do PL, a gente discutiu muito, eu e a doutora Márcia, a Sônia, a gente analisou todinho esse período de ver as percas, os prejuízos, e nós estamos muito conscientes e dizer que o nosso partido, o PL, vai estar votando favorável e votar favorável da nossa cidade de Jacareí. O projeto continua em discussão. Deixa eu só complementar algumas questões aqui que foram colocadas. Né, como agora eu vou pedir permissão para a vereadora, para a servidora falar, né, servidora em exercício, que se mencionou vários cenários aqui que eu vivenciei, né, enquanto servidora. Tanto Rodrigo como o Luiz Flávio comentou algumas situações que aqui a gente vivenciou. Hoje nós contribuímos 2,95. Eu fui do EPMJ, eu fui conselheira eleita do EPMJ, do Conselho Deliberativo do EPMJ, assim como outros membros, outros funcionários desse município. Nesse transcorrer do meu sendo conselheira, em outros momentos saímos de quase 10% de contribuição dos servidores para 12,95 e não nos foi perguntado. Pelo contrário, nós conselheiros, e aí os conselheiros que estavam ao meu lado sabem, na época a presidente PMJ, com licença, era a Ana Carolina, que era do jurídico, que era do direito, que o Luiz Flávio deve conhecer bem, meio que na calada da noite colocou esse aumento sem discussão. E nós, conselheiros, discutimos, colocamos o nosso posicionamento, foi feita uma revisão também do repasse patronal e continuamos contribuindo 12,95, sendo que as primeiras referências até hoje, até pouco tempo, eles recebiam menos do que um salário mínimo. Então, saímos de quase 10 para 12,95. Vivemos, sim, esse cenário de pedir dinheiro porque não tínhamos recursos. E não queremos viver isso de novo. Hoje, veio, sim, esse projeto dado lá do governo federal, impondo aos municípios a decisão. Eu vou ler aqui um parecer do conselheiro do Tribunal de Contas, o doutor Augusto Tavre. Eu vou ler alguns trechos. Nós votamos em cima de pareceres do Tribunal de Contas.
E o conselheiro coloca para nós, servidores, vereadores, executivos, cidadão, porque isso determina também a vida de 234 mil habitantes aqui de Jacareí. O conselheiro Domingos Augusto Tafre, eu vou só ler uns trechos, ele diz que uma das medidas obrigatórias é que a alíquota de contribuição previdenciária do servidor seja, no mínimo, a alíquota prevista para os servidores da União. Isso o conselheiro fala. A adequação da alíquota deve ser feita por lei municipal, como foi bem colocado, imposto a nós, vereadores. Nós não queremos, mas a União, ela teve... Eu acho que não tem nem palavras para dizer o que a União fez com a gente, né? Nos obrigando a essa votação. Mas como o Condutores falou, essa lei ela só vai entrar em vigor a partir de 90 dias. Então, hoje aprovando, ainda temos um prazo de 90 dias para a execução dela. E o próprio conselheiro Augusto Tafre, do Tribunal de Contas, ele diz... Outro ponto que também foi aprovado nessa reforma, que deve ser observado, é a proibição do pagamento por conta, por parte da RPPS, de benefícios temporários como auxílio da doença, auxílio reclusão, salário maternidade e salário família, que também foi aprovado na reforma ano passado. E o conselheiro continua. Essas duas medidas obrigatórias devem ser implementadas o mais rápido possível. O município que não fizer, bem como não cumprir as outras obrigações previdenciárias, perderá o certificado de regularidade previdenciária. Esse certificado está na norma técnica da Previdência. A Patrícia, como secretária, ela teve propriedade disso. Senhores munícipes, se quiserem ler, está na Constituição, todas as normativas com relação ao certificado de regularidade previdenciária. E o que isso impossibilita? O conselheiro coloca, se perderá o certificado de regularidade previdenciária, ficando impossibilitado de receber transferências voluntárias federais, inclusive empréstimos feitos em instituições financeiras e federais. Todas as obras do nosso município vêm de emendas federais, estaduais e receita própria. Infelizmente, o número de empregos está diminuindo cada dia a mais. As pessoas estão desempregadas, as pessoas estão em casa, estão doentes, outras estão morrendo. Os recursos que o município recebe, que é o recurso próprio, vêm desses impostos. Se esses impostos caem, a receita própria cai. Se eu não tenho o repasse da emenda federal, como eu vou pagar as contas do município? Inclusive os nossos salários como servidores. E é isso que o conselheiro Augusto Tafre fala. A não aprovação dessas medidas trará prejuízos incalculáveis, não somente para a atual gestão, mas também a futura gestão. E os principais prejudicados serão os moradores do município, pois poderá ocorrer paralisação de obras e serviços custeados por transferências voluntárias. Nós não queremos votar nesse projeto, nós realmente não queremos fazer com que o servidor aprovar uma lei totalitária de um governo federal que impõe a uma cidade e aos servidores, achando que todos aqui no município são servidores da União Federal, que é uma distância enorme, tá? Que devemos contribuir 1% a mais. Mas o próprio conselheiro do Tribunal de Contas diz, se vocês não aprovarem, 234 mil habitantes pagarão essa conta. Eu rezo para que nesses 90 dias a decisão do Supremo Tribunal seja favorável à ADIM, para que aí sim o prefeito não faça essa contribuição. Mas nós, por força da lei, infelizmente seremos obrigados à votação desse projeto. O projeto continua em discussão. Portanto, não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria,
Peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Contrário. Essa lista não tá... Essa lista não está errada? Só um minuto, a lista está na minha mão aqui. Vai corrigir a lista. Então, corrigida a lista. Como vota o vereador Arildo Batista? Só justificando meu voto. Na verdade, a nossa contrariedade, ela se fundamenta numa possibilidade, numa alternativa que foi oferecida por nós. Lógico que a nossa responsabilidade com a cidade, ela tem que estar acima de qualquer posicionamento político. E por acreditar que há uma saída, e eu aqui apresentei, então vou manter meu voto contrário. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Contrário. Como vota o vereador Juarez Araújo? Só justificando meu voto, senhor presidente, eu quero deixar bem claro aqui que não vou votar contra o funcionalismo público. Eu vou votar a favor do município de Jacareí, com mais de 230 mil habitantes, que sem dúvida não vai parar de receber os recursos federais que vai ajudar a todos, inclusive num momento de pandemia desse, que a verba que está vindo de lá tem ajudado bastante, e vai ajudar inclusive os nossos irmãos servidores públicos. Então não sou contra os servidores, sou a favor de 230 mil habitantes, por isso que eu vou votar favorável ao projeto. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Só justificando meu voto. Mesmo que comece a cobrar 90 dias, estaremos em pandemia, não temos quando vai, e o pós-pandemia vai ser difícil. Eu não voto contra o servidor, não. Eu não dou preferência. Porque eu estou aqui que nem referências dos cursos superiores, tem que ser para todos os profissionais, área da saúde, serviço social, engenharia e etc. Porque eles prestaram concurso como curso superior. Não sou desfavorável nunca votei nenhum favorável. E também não estou presa à emenda de deputado federal e estadual. O meu posicionamento é em favor, por conta da crise, não ter desconto do servidor que não teve o aumento de 3% da infração. Então, eu sou contrária a esse projeto, em favor do servidor público. Como vota o vereador Luiz Flávio? Olha, só respeito o voto de cada um. Eu acho que o parlamento é isso, cada um tem uma forma de enxergar as questões que são trazidas a essa casa. E pelas razões que eu já justifiquei na tribuna, justifiquei na minha fala anterior, eu serei contra a instituição dessa contribuição. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Só justificando o voto, eu acho que, de uma forma ou de outra, somos favoráveis aos servidores, aos cidadãos dessa cidade. E, como eu falei, não pretendo viver novamente, nenhum servidor, o fracionamento de salário novamente. Então, sou favorável, sim, à manutenção de receita para o município. Então, favorável ao projeto. Orando para que isso mude. Como vota a vereadora Patrícia Juliane? Só justificando o meu voto, durante esses 15 dias que a gente pediu o adiamento do projeto e como líder do governo, em contato com o prefeito,
ele sinalizou um estudo junto com a Procuradoria para que viabilizasse alguma outra saída nesse período de 15 dias, da qual, pela experiência dele como procurador também do Estado, ele também não, os procuradores não acharam uma saída que seria mais plausível neste momento, a não ser votar e cumprir a lei, a Constituição até dia 31, e realmente aguardar alguma alteração do Supremo. O meu voto é favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Só justificando meu voto, senhor presidente. A gente sabe que vários setores ganharam referências, alguns não, mas a grande maioria já recebeu. Claro que é uma dificuldade muito grande para o funcionário público, 1%, como o Luiz Flávio falou, não vai fazer para nós, não vai fazer diferença, para eles fazem muita. Mas não podemos esquecer também que o prefeito concordou com o documento que nós assinamos. Se revogar a lei, nós voltaremos como era. Então, a gente está nesse patamar. Sabemos que quem necessita é a população. Não podemos perder essas emendas, não podemos perder a ajuda do governo federal. Tá bom? Mas estamos aqui para esclarecer o munícipe, o funcionário público, estamos à disposição, tá bom? Eu sou favorável ao projeto. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só para justificar, senhor presidente, com toda a responsabilidade, toda a clareza, né, não estou aqui votando contra o servidor, estou votando a favor da população de Jacareí, que inclui também o servidor. Acho que seria muita leviandade da minha parte, né, hoje, por questões políticas, estar votando aí contra esse projeto, e amanhã, lá na frente, a gente sabe que o servidor pode ser mais penalizado e a cidade mais penalizada. Então, nesse sentido, eu voto favorável ao projeto. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Na verdade, quero mais uma vez justificar meu voto e reiterar o que o Paulinho disse. Nós não estamos votando contra o servidor. Nós estamos votando para aquilo que é certo. Nós não podemos prejudicar a cidade, os mais de 200 mil habitantes da cidade que não são servidores, a cidade deixar de receber recursos na área de saúde, de educação. Para sentar nessa cadeira tem que ter coragem. E o povo está cansado de politiqueiro, que vem aqui, tem um discurso que não confere com a prática. Eu tenho um discurso aqui de falar a verdade, de fazer aquilo que é certo. Por isso, vou ser favorável à aprovação desse projeto. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Bom, justificando meu voto, meu partido PL já explicou, né, muito bem a doutora Márcia, através da doutora Márcia e dos Paulinho dos Condutores, o motivo da nossa votação. Eu só gostaria que os munícipes ou servidores públicos se aprofundassem mais no assunto, não é? As perdas serão bem maiores se esse projeto não for aprovado. Nenhum vereador aqui seria louco, digamos assim, nessa época, em estar desagradando uma grande parte da população. Então, votando em favor do município, o meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Discussão única do projeto de lei do Legislativo PLE número 9/2020. Projeto de lei do Executivo, né? Discussão única do projeto de lei do Executivo. Assunto: altera os artigos 5º e 6º da Lei 5.307, de 3 de dezembro de 2008, que institui o plano de custeio do regime de previdência social dos servidores públicos do município de Jacareí e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e 4 votos contrários. Próximo projeto.